Para muitos, a história é a mestra da vida. Por meio dos exemplos do passado, podemos aprender lições que nos orientam hoje, no presente, diante dos problemas que surgem. Por isso, reconhecer o valor do que aconteceu e das pessoas que escreveram essa história é tarefa obrigatória para nós, neste tempo. A nova Constituição foi promulgada exatamente quando faltavam 10 minutos para as 4 da tarde. A festa foi no plenário da Câmara. Em 1988, a promulgação da atual Constituição Federal do Brasil trouxe, entre outras modificações mais significativas, o direito à greve e de liberdade sindical para os servidores públicos. Na verdade, o sindicalismo no setor público já existia, de maneira informal, através das associações de servidores ou outras formas de organizações. Na UFRN, quem cumpria esse papel era a AFURN, Associação de Funcionários da UFRN. Foi nesse cenário que servidores da UFRN começaram a se reunir para discutir a criação de um sindicato. Alguns defendiam o fortalecimento e a transformação da AFURN. Outros acreditavam que ela não poderia acumular os dois papéis, social e sindical. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Com o avanço das discussões, em 1991, o projeto da criação do sindicato foi concretizado com a criação de uma seção sindical na já existente AFURN, a qual receberia 20% de repasse para o seu sustento. Essa decisão se deu porque, além da viabilidade financeira e legal, a própria direção da AFURN concordava que não era interessante a criação de outra entidade naquele momento. Foi então que, no dia 12 de abril de 1991, durante o primeiro Congresso Estadual dos Trabalhadores em Educação do Terceiro Grau, nasceu o Sinteste-RN. A direção provisória foi composta pelos envolvidos na criação da entidade desde 1988. Pessoas que trabalharam o convencimento dos colegas sobre a importância da existência de um sindicato. O modelo de diretoria foi baseado no da FASUBRA, entidade a qual o sindicato se filiou de imediato. Nos primeiros anos, a dificuldade em manter o sindicato era grande. Por isso, na busca por independência e autonomia, no ano de 96, durante o 5º Consinteste, a categoria aprovou a desvinculação do Sinteste-RN da AFURN. As primeiras sindicalizações começaram a ser feitas no primeiro semestre de 97, mas só em 98 o sindicato se desvinculou em definitivo da AFURN. Estabelecido como entidade, reconhecido e respeitado por toda a comunidade acadêmica, a independência financeira foi só uma questão de tempo. A primeira direção eleita foi escolhida em 92, sem nenhuma concorrência. Uma chapa de consenso foi formada, recebendo pessoas de todos os pensamentos e ideologias. Esse período foi histórico para o país, pois começava a eclodir os escândalos do governo Collor. Nesse tempo, pelo apoio ao impeachment e pela participação na histórica greve unificada de 93, o Sinteste-RN conseguiu o reconhecimento da sociedade civil. Foi em 92 também, durante o 2º Consinteste, que o sindicato se filiou à sua primeira central, a Central Única dos Trabalhadores, a CUT. A primeira disputa entre chapas se deu em junho de 94, saindo como vencedora a Chapa 1, avançando na luta. E já nos anos de 94 e 96, o Sinteste-RN passou por 2 grandes greves. Em 96, a direção eleita, quem sabe faz a luta, assumiu em um dos períodos mais importantes para o sindicato, de desvinculação da AFURN. Além disso, passou por uma importante greve no ano de 98, época em que o funcionalismo público completava 5 anos sem reajustes no governo de Fernando Henrique Cardoso. 2 chapas concorreram ao pleito de 98. Chapa 1, Amanhã há de ser outro dia, e Chapa 2, Mudar é preciso. A Chapa 1 venceu por uma maioria de 150 votos e foi nessa direção, em 1999, que criou-se a Delegacia Sindical do Centro de Ensino Superior do Seridó, o SERES.
Foi nesse período também, em 2000, que a categoria passou por uma greve que durou 90 dias. Em novembro de 2000, o Sinteste-RN passou pela primeira eleição proporcional, modelo em que as chapas ocupam vagas de acordo com o número dos votos obtidos por cada uma. A mudança estatutária foi aprovada no 7º Consinteste, que alterou também o tempo de mandato de biênio para triênio, com o entendimento de que esse modelo era o mais democrático possível. Então, 2 chapas concorreram. Chapa 1, quem sabe faz a hora, e Chapa 2, reconstruindo o Sinteste. A Chapa 1 obteve a maioria dos votos e ficou com 18 vagas da direção, e a Chapa 2 ficou com as 8 vagas restantes. Esse mandato aconteceu em um período de agitação e turbulência, em virtude da conjuntura política da época. Em 2001, em uma greve histórica com quase 100% de adesão, a categoria conseguiu a incorporação da GAI. Em 2002, o sindicato decidiu apoiar a candidatura de Lula e já em 2003 começaram as crises políticas internas, culminando numa nova greve, dessa vez contra a reforma da Previdência. Inclusive, o 10º Consinteste, realizado em março de 2003, teve como tema central essa reforma. Essa direção teve também a missão de implantar a Delegacia Sindical de Santa Cruz e foi a responsável pela criação do primeiro site do sindicato. Esse período foi marcado pelo processo eleitoral mais concorrido desde a criação do sindicato. Como resultado, essa também foi a direção mais plural de toda a história do Sinteste-RN. Inscreveram-se 4 chapas, representantes de correntes políticas da época. A Chapa 3, Renovação e Crescimento, recebeu 34% dos votos, garantindo 9 cargos. A Chapa 2, Quem Sabe Faz a Hora, e a Chapa 4, Credibilidade e Luta, receberam 27%, empatando em 7 cargos cada uma. E por último, a Chapa 1, Lutadores e Piqueteiros, recebeu 11% dos votos, ficando com 3 cargos. Mas o tempo mostrou que as direções eleitas pela proporcionalidade foram as que mais somaram renúncias de diretores e onde houve mais dificuldade de gestão. Por causa disso, no 11º Consinteste, em 2005, a categoria deliberou pelo fim da proporcionalidade. Nesse mesmo congresso, após 13 anos de filiação, a categoria decidiu romper com a CUT. Ainda nesse mandato, após a greve de 2004, a categoria conquistou a aprovação do plano de carreira através da Lei 11.091/2005. Mas, como a carreira não saiu exatamente como os técnicos ansiavam, em 2005 uma nova greve lutou contra as distorções do plano. Esse período marcou a volta da eleição com disputa direta, onde as chapas Unidade na Luta e Autonomia na Luta se enfrentaram. Com 568 votos contra 414, a Chapa 2, Autonomia na Luta, saiu vitoriosa. Nesse mandato, durante o 13º Consinteste, realizado em 2008, a categoria decidiu se filiar à Coordenação Nacional de Lutas, a Conlutas. Foi nele também que Natal sediou a plenária de 30 anos da FASUBRA, que se criou o programa de rádio Estação Sinteste e que se ofertaram vários cursinhos preparatórios para dependentes e cursos de capacitação para servidores. Mas a maior conquista veio em 2009, com o fim do aluguel e a construção de uma sede própria com 100% de recursos da categoria. Primeiro veio a aquisição de um imóvel nas imediações da UFRN, depois sua demolição para dar lugar, em 100 dias, ao que é hoje a sede administrativa do Sinteste-RN. Na ocasião de sua inauguração, foi lançado o livro Um Ano para Ficar na História, que trouxe em suas páginas a história dos últimos 18 anos do Sinteste-RN. Outra marca importante desta gestão foi a ampliação do número de sindicalizados. De 2.000 pessoas, a entidade pulou para pouco mais de 4.000 sindicalizados. Vale destacar o crescimento no número de filiados na UFESA. Tudo graças à criação de uma sede para a delegacia sindical, que, embora existisse há muitos anos, tinha um número muito reduzido de filiados. De 15 sindicalizados, esse número subiu para 200. No campo político, viveu-se um período intenso de lutas e conquistas. Em 2007, a categoria passou por uma grande greve que conquistou a primeira evolução no plano de carreira. Também nesse período veio a conquista do voto paritário para a eleição de reitor
que tornou os pesos dos votos de estudantes, técnicos e professores equivalentes. A batalha contra a privatização dos hospitais universitários continuava. Nessa época, a ameaça era o PL 92/07. A eleição que definiu a direção nesse período contou com 3 chapas, cujo resultado final foi 67% dos votos para a chapa 1, grupo que foi reconduzido e deu continuidade ao trabalho dos anos anteriores. Essa gestão ficou marcada por ideias pioneiras, como a realização dos debates entre candidatos a reitor da UFRN e candidatos a prefeito de Natal, bem como o lançamento de produtos próprios de comunicação. Foi o caso da revista Revisão e do programa de TV Diálogo Plural, este último saindo da internet direto para a telona. A intenção era contrapor os veículos tradicionais, trazendo informação diferenciada. Também nesse período, o Sinteste RN aumentou seu patrimônio com a compra de 2 imóveis, um em Santa Cruz, onde funciona hoje a seção sindical da cidade, e outro em Pium, onde hoje temos a sede social da categoria. No campo político, as 2 maiores lutas foram contra o PLP 549 de 2009, que previa o congelamento dos salários por 10 anos, e contra a EBSER, que nessa época havia sido criada por medida provisória no governo Lula. O alento para os servidores da saúde foi a conquista das 30 horas semanais, após 3 meses de debates com a administração central. Foi nesse período a retomada das greves, após um período de 3 anos sem movimentos paredistas. O primeiro, em 2011, foi muito difícil e inaugurou a barreira cada vez mais forte da judicialização das greves. Em 2012, após a experiência passada, a categoria viria mais forte e estratégica. A Chapa 1, Autonomia e Unidade na Luta, se elegeu no processo que escolheu a diretoria do triênio de 2012 a 2015. Ela foi eleita com 75% dos votos válidos numa disputa onde concorreu com a chapa intitulada Renovação. Essa gestão ficou marcada por sua atuação conjunta com outras entidades, uma vez que participou ativamente de movimento de várias categorias. Foi nesse período que o país viveu a histórica Jornada de Lutas de junho, no ano de 2013. Milhares de pessoas, principalmente jovens, saíram às ruas para protestar em um movimento que aconteceu nacionalmente e foi organizado através das redes sociais. Um ano depois, outros protestos continuaram acontecendo. Desta vez, a insatisfação da população era com a realização da Copa do Mundo no Brasil, onde se denunciava que as promessas do legado para os brasileiros eram apenas enganos. Foi nesse período também que o Sinteste RN recebeu, aos 22 anos de existência, uma homenagem da Câmara Municipal de Natal pelos relevantes serviços prestados à cidade. A proposta foi uma iniciativa do vereador Sandro Pimentel, do PSOL. Uma importante marca deixada por essa gestão foi literalmente uma marca. Com o objetivo de preservar e proteger a identidade da nossa entidade, o Sinteste RN solicitou o registro de sua marca e nome, processo que foi concluído durante esse mandato. No campo político, continuaram as batalhas contra a EBSER e em favor dos hospitais universitários. Um plebiscito nacional foi a forma encontrada para informar, formar e envolver a comunidade universitária e usuários dos HUs a respeito do significado da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Mas a luta de maior destaque foi em favor dos turnos contínuos, por meio de intenso debate interno com as administrações centrais, especialmente durante as greves. Ainda sobre as 30 horas, vale destacar que foi o 14º Consinteste em 2015 que a categoria aprovou os turnos contínuos para os funcionários que trabalham no sindicato. Nesse mesmo congresso, retomou-se a filiação à Conlutas, que estava suspensa em virtude da possibilidade de fusão de centrais anos antes. A última eleição aconteceu no final de 2015, onde 2 chapas concorreram. A Chapa 1, Reconstrução pela Base, venceu a Chapa 2, Sindicato é pra Lutar, e ficará à frente do sindicato pelo triênio 2016 a 2019. Mas essa história está sendo escrita.